O feriado chega ao fim com motoristas embriagados nas rodovias e o movimento nas estradas segue intenso na volta para casa. Violência contra a mulher. A polícia de Formosa investiga 2 feminicídios na cidade. Um deles teria sido cometido pelo noivo da vítima. E o Dia de Finados foi diferente esse ano. Por conta da pandemia, visitantes precisaram se adaptar às regras para evitar a aglomeração. O Jornal Anhanguera desta segunda-feira, Dia de Finados, já está no ar. Olá, boa noite. Agora são 7h11. A Polícia Civil está investigando 2 crimes contra mulheres em Formosa, região do entorno de Brasília. E um dos casos, o suspeito de assassinar a mulher é o noivo dela. Ao vivo, a repórter Daiane Jardim tem as informações para a gente. Boa noite para você, Daiane. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, 2 crimes que assustaram a população de Formosa e assustam a gente também, né? Um deles já era investigado há um mês, quando uma jovem de 20 anos desapareceu. Mal a polícia divulgou a suspeita de feminicídio e hoje outra mulher foi vítima de um crime que também pode ter sido esse tipo de violência. Vamos entender melhor na reportagem. Esse é o desespero de uma mãe que acabou de perder a filha para a violência. Larissa Quintino, de 30 anos, foi assassinada a tiros pelo noivo dentro de casa. Osanã Fonseca de Deus Filho, de 41 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar logo em seguida. Segundo amigos do casal, Osanã era muito ciumento. Antes da morte de Larissa, outro caso assustava os moradores de Formosa. Natália Nunes de Moura, de 20 anos, saiu de casa há um mês para se encontrar com um homem e nunca mais foi vista. A polícia suspeita de que ela também pode ter sido assassinada. No domingo, os policiais encontraram o corpo de uma mulher com as mesmas características de Natália em um terreno na zona rural de Formosa. O homem foi detido. Ele teria sido a última pessoa a ver Natália antes do desaparecimento. Foi vista ela ficando com esse rapaz e depois não mais se teve notícias dela. O corpo foi levado para o IML de Goiânia e deve passar por um exame de DNA para ser identificado. Mas olha, o suspeito de matar Larissa Quintino, Osanã Fonseca, de Deus Filho, ainda não apresentou defesa. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. O exame, que deve confirmar se o corpo encontrado era mesmo de Natália Nunes de Moura, deve sair até em 30 dias. Bom, e fim do feriado prolongado, tem muita gente voltando para casa nesse momento, por isso a gente vai até a BR-414 saber como é que está a volta para casa por lá. A Liz Mendes está ao vivo, tem as informações para a gente, porque Liz, esse lugar onde você está aí é o principal caminho de volta de quem está em Pirenópolis, né? E como é que está o movimento por aí? Tem tenso? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o principal, né, caminho de acesso aí na volta para casa, para Anápolis, para a capital Goiânia. E olha só, 414 está bastante movimentada, de acordo com o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal. O movimento por aqui aumentou nas últimas horas cerca de 30% a 40% dos dias normais, né, dos dias que não são feriado. E aí o trânsito por aqui, inclusive, está muito lento. A gente está bem pertinho da entrada de Anápolis, ou seja, e é uma pista simples, né, o que faz com que o movimento seja ainda mais lento. Tem bastante carro na pista, então precisa também bastante de atenção dos motoristas, né, nessa volta para casa, dessa fiscalização aí que já começou, esse feriado, né, perdão, já começou com notícias tristes, né, com vários acidentes que aconteceram no fim de semana, inclusive na GO que liga a BR-414, né, que dá acesso a essa GO para Pirenópolis. Teve um acidente, um motorista saiu da pista, acabou batendo numa árvore e ele foi ejetado para fora do veículo e acabou morrendo no local. O passageiro teve que ser retirado das ferragens pelos bombeiros. Enfim, notícias tristes, né, que a gente não gosta de trazer, principalmente num feriadão como esse, né, de movimento intenso. Muita gente saiu de casa para se divertir, para descansar também. Então, que essa volta para casa seja diferente do início desse feriado, seja mais tranquila. Então, por isso a gente pede atenção dos motoristas, ó, que ainda estão seguindo para casa. Rosane?
Tá certo, Liz. Obrigada pelas informações. Não precisa ter pressa, né, gente? Devagar também chega. Olha, nós também estamos acompanhando a volta para casa na região sudoeste do estado. A Ana Paula Moreira está na BR-060 em Rio Verde, traz as informações para a gente. Ana Paula, como é que está o movimento por aí? Porque eu já fiquei sabendo que teve flagrante de motorista dirigindo embriagado por aí. Boa noite para você. É isso mesmo, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. O movimento por aqui começa a ficar intenso, parece que muita gente aproveitou até o fim do feriado, né? A gente está na BR-060, a principal rodovia que dá acesso a Goiânia. E olha, teve motorista dirigindo embriagado sim. Só em um único dia a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, flagrou 5 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Em um dos casos, o teor alcoólico de um dos motoristas era de 0,71 miligramas de litros de álcool expelido pelos pulmões. Em uma das ocorrências, um motorista não respeitou a ordem de parada dos policiais. Ele fugiu da barreira da PRF, colocando em risco a vida das pessoas que estavam com ele dentro do carro. Mas ele foi parado, foi abordado pela PRF, foi feito o teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Todos esses motoristas foram levados para a delegacia aqui de Rio Verde. Eles foram ouvidos, foram liberados, mas agora vão ter que pagar uma multa aí de quase R$3.000. Então, apesar desses motoristas dirigindo embriagados, desses crimes, né, não houve registro de acidentes graves aqui na região de Rio Verde, felizmente. Rosane. Tá certo, Ana Paula. Obrigada pelas informações. Vamos dirigir com responsabilidade, né, gente? Olha, cerca de 60 mil pessoas aproveitaram um feriado prolongado em Caldas Novas. A cidade turística recebeu reforço no policiamento para evitar aglomerações. Mas mesmo assim teve registro de gente descumprindo as normas de segurança. O feriado prolongado em Caldas Novas foi marcado por aglomerações. 2 bares tiveram de ser interditados. Segundo a Secretaria de Turismo do município, os registros foram casos isolados. Tivemos uma aglomeração porque choveu no momento, o pessoal estava na praça e se juntou em 2 estabelecimentos que foram na hora intimada a prefeitura, o pessoal foi lá e resolveu o problema. O movimento em Caldas Novas superou o último feriado, de 12 de outubro. A ocupação em clubes e hotéis ficou em 80%. Cerca de 60 mil pessoas passaram pela cidade durante o feriado prolongado. A volta para casa começou cedo, com movimento intenso e fiscalização reforçada. Ainda não há um balanço do movimento nas estradas, mas a polícia acredita em um aumento de 30% no fluxo de veículos e mais carros, mais infrações. Ultrapassagem em faixa contínua e ontem tivemos 10 autuações de condutores embriagados. Os responsáveis pelo Lemon Gastrobar disseram que realmente foram notificados pela fiscalização e que os turistas se abrigaram no bar para fugir da chuva. Eles disseram que seguem corretamente as normas da prefeitura e que essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Já a Choperia Boulevard informou que também segue os protocolos de segurança e que já prestou os devidos esclarecimentos às autoridades competentes. E a gente vai para o intervalo, agora são 7h19. Na volta você vai ver como foi o dia de finados nos cemitérios de todo o estado. Não sai daí não, que já já a gente volta. Estamos de volta, agora são 7h23 e olha, no sábado nós mostramos eventos de campanhas políticas que provocaram aglomerações. De ontem para hoje, recebemos outros flagrantes de desrespeito às normas de prevenção ao coronavírus. Uma carreata do prefeito e candidato à reeleição, Zezinho Vieira, do PP, terminou com centenas de pessoas aglomeradas em um ginásio da cidade. As imagens que foram postadas nas redes sociais do candidato mostram que as pessoas estavam muito perto uma das outras e a maioria não usava máscara, como é obrigatório no país. Em outra carreata, promovida pelo candidato Reinaldo Cândido, do Cidadania, muitos eleitores se reuniram no Lago Parque dos Buritis, lá na cidade. A maioria também não respeitou os protocolos de higiene ou distanciamento social e, pelas imagens, quase ninguém usou máscaras. E essas duas situações aí, gente, foi lá em Goiatuba, viu? E nós tentamos falar com a assessoria do candidato à reeleição de Goiatuba, Zezinho Vieira, mas não tivemos retorno.
Tentamos contato por telefone e e-mail com os diretórios municipal e estadual do PP, mas também não fomos atendidos. A assessoria do candidato Reinaldo Cândido, do Cidadania, também não respondeu nossos questionamentos. Não conseguimos contato também com o partido. A PM de Goiatuba informou que nos 2 casos recebeu denúncias por telefone de perturbação de sossego. Foi até os locais, mas apenas para averiguação. E por conta da pandemia, o dia de finados foi diferente este ano. Os cemitérios tiveram mudanças para evitar aglomeração. Quem chegou ao cemitério Parque em Anápolis foi recebido por agentes de saúde que mediam a temperatura e disponibilizavam álcool gel para os visitantes que só podiam ficar 30 minutos no local. Os protocolos foram estabelecidos em decreto pela Prefeitura. A intenção com isso era reduzir o número de visitantes nos 2 cemitérios públicos, que no ano passado foi de 100 mil pessoas. Outra medida para evitar aglomerações foi proibir a venda por ambulantes a uma distância menor de 100 metros dos portões dos cemitérios. Medida que não foi respeitada por todos e nem fiscalizada como deveria. Em Catalão, o comércio de flores e velas estava liberado, mas as celebrações religiosas foram suspensas nos 2 cemitérios da cidade para evitar aglomeração. No sul goiano, os 2 cemitérios de Itumbiara ficaram abertos até às 6 da noite. A orientação era que os protocolos de distanciamento, medição de temperatura e higienização das mãos fossem respeitados por todos os visitantes. Em Jataí, as homenagens aos entes queridos começaram na sexta-feira. As vendas por ambulantes estavam liberadas. A prefeitura cancelou missas e cultos programados para hoje. Em Rio Verde, os cemitérios ficam abertos até às 9 da noite. Mas tem uma série de regras: o controle de acesso, distanciamento social e quem for fazer visitas pode ficar no máximo 45 minutos. Já na região do entorno, tendas com álcool foram montadas para os visitantes no cemitério de Lusiânia. Faixas foram colocadas alertando sobre o uso obrigatório de máscara e pedindo distanciamento social. No cemitério de Porangatu, uso obrigatório de máscara e higienização das mãos na entrada e na saída. O movimento foi tranquilo durante todo o dia. Os eventos religiosos também foram cancelados como medida para evitar a aglomeração de pessoas por conta da pandemia. E atenção motorista, já está mais caro rodar pela BR-050 no sudeste do estado. As tarifas de pedágio foram reajustadas. Aline Braga. Esse reajuste foi autorizado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e já está valendo. Portanto, o pessoal que pegou a estrada para aproveitar o feriadão vai ter que pagar mais caro. Esse reajuste gira em torno de 20 centavos. Aqui na região sudeste do estado, existem 2 praças de pedágio na BR-050. Na praça de Ipameri, a tarifa passou de R$ 6,40 para R$ 6,60. Na outra praça, também na região sudeste, o reajuste foi um pouquinho maior. Lá em Campo Alegre, a tarifa passou de R$ 6,90 para R$ 7,20. E o tempo começa a mudar nesta terça-feira. O sol volta a esquentar em algumas regiões e a chuva começa a diminuir. No norte e no oeste goiano, a temperatura está em alta, com máxima de 36 graus. Centro e sudoeste registram 32. No leste, variação alta, mínima de 17, máxima de 31. E no sul, de 18 a 32 graus. Outra mudança é no volume de chuva. Observe que no sudoeste não deve chover nesta terça. Em todas as outras regiões, teve queda no volume de chuva, sendo que a máxima é para o sul, com 10 milímetros. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Catalão registra máxima de 28 graus com umidade em 40%. Em Jataí, umidade mais baixa, em 37%. Em Lusiânia, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima não passa de 28. Para fechar, Itumbiara com 1 milímetro de chuva, umidade em 40% e temperatura máxima de 32 graus.
Agora são 7h29, a gente vai para o intervalo e a seguir a gente te mostra que em Goiás algumas cidades já começaram um processo de lacre e carga das urnas eleitorais. Em Rio Verde o trabalho começou hoje. Já já a gente volta, não sai daí não. O Jornal em Anguera está de volta, agora são 7h34 e olha, em Goiás, algumas cidades já começaram o processo de lacre e carga das urnas eleitorais. Em Rio Verde, o trabalho começou hoje. Há poucos dias das eleições, as urnas eletrônicas começam a ser preparadas para receber os votos. A partir dessa semana, elas recebem as informações dos candidatos e também dos eleitores de cada sessão. Em seguida, é colocado um lacre, garantindo que ela já foi testada e aprovada pelo juiz eleitoral. Esse lacre é o que resguarda a fidedignidade, que realmente teremos um procedimento eleitoral com toda a segurança, dificultando ao máximo a possibilidade de ocorrência de fraude. Depois de todo esse trabalho, as urnas são lacradas e guardadas. O próximo passo é o transporte delas até os locais de votação. Só que em Rio Verde são 385 urnas que serão usadas e outras 50 que ficarão de reserva caso alguma apresente defeitos. Ao todo, em Goiás, são 14.480 urnas que vão passar pelo processo de carga e lacre. Os cartórios eleitorais têm até o dia 13 de novembro para fazer esse trabalho. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro. Em Goiás, são mais de 4.600.000 eleitores aptos a votar esse ano. O eleitor pode conferir o local de votação no site do TRE ou no aplicativo e-Título. Já começou a vacinação contra a febre aftosa em Goiás. A imunização do rebanho deve ser feita até o fim do mês. Seu Ariston é pecuarista há mais de 50 anos e trabalha com melhoramento genético de gado Nelore. Assim que a vacinação é autorizada, o rebanho já é imunizado. Nesta etapa de vacinação contra a aftosa, devem ser imunizados bovinos e bubalinos que têm até 2 anos de idade. Aqui em Goiás, mais de 10 milhões de animais devem ser vacinados. Em 121 municípios goianos, o rebanho também precisa ser imunizado contra a raiva. A vacinação deve ser feita até o dia 30 de novembro. O pecuarista que perder o prazo paga multa e fica impedido de retirar a guia de trânsito animal para transporte do rebanho. Goiás é considerado estado livre de aftosa com vacinação. Há 25 anos, o estado não registra casos da doença, o que garante a comercialização e exportação da carne goiana. Se a pessoa não vacina, ele perde tudo, porque o nosso mercado de exportação necessita de um gado sadio, um gado que tem a vacinação regular, preserva toda a saúde dos animais. E o pecuarista também precisa declarar junto à Agrodefesa que vacinou o rebanho. E isso pode ser feito pelo site da Agrodefesa, esse que aparece aí, olha, agrodefesa.gov.br. 4 crianças e um adolescente foram resgatados de um incêndio em Paraúna. Eles estavam dentro de casa quando as chamas começaram. Os vizinhos perceberam o fogo e chamaram a polícia militar. Os policiais tiveram que arrombar a porta da casa para conseguir fazer o resgate. A chama já estava tomando conta de todo um cômodo e a fumaça estava muito intensa. A criança de 2 anos, ela já estava assim bem desfalecida, né, por causa da inalação da fumaça. Conseguimos ali com êxito também controlar as chamas que estavam ali no local. O caso aconteceu no fim de semana. A PM disse que as mães das crianças são ex-cunhadas e tinham saído para uma festa. As crianças têm idade entre 2 e 15 anos e foram amparadas pelo Conselho Tutelar. Graças a Deus, com a intervenção da polícia, todas as crianças estão bem. Todos ficaram na responsabilidade da avó materna de 2 das crianças. As mães agora podem responder por abandono de incapaz. E a nossa imagem do dia marcou hoje esse feriado dos finados. Balões brancos foram soltos nos cemitérios da capital para homenagear as vítimas da Covid-19.
Em Goiás, 5.762 pessoas perderam a vida para a doença. Que este gesto que pintou o céu de Goiânia possa também trazer conforto para as famílias. Agora são 7h39, a gente encerra o Jornal Anhanguera com imagens da BR-414 em Anápolis. Muita gente voltando de cidades turísticas como Pirinópolis, por exemplo, Corumbá de Goiás. Cuidado, hein? Atenção na estrada. Uma boa noite para você e um beijo, um cheiro. Te espero amanhã. Tchau, tchau.